Olá! No Desbravadores de hoje vamos falar de publicidade e propaganda, jornalismo, rádio, televisão, sala de aula e tudo isso relacionado ao mesmo nome. Cláudio Andrade, um dos nomes mais conhecidos do jornalismo do Rio Grande do Sul, apresentador, mais de 40 anos de carreira, sinônimo de sucesso. Confira no Desbravadores. Muito obrigado, Cláudio Andrade. Grande, Glauco. Meu querido. Dá para chamar de Claudião, Claudinho aqui. Do jeito que quiser. Né? Mas como é que é o nome completo do Cláudio Andrade? Nome completo do Cláudio Andrade, Cláudio Roberto Bernardes Andrade. Isso não é nome, isso é uma grife. 37 letras, né? O Roberto é por causa do pai, Roberto Brenão Andrade, jornalista, colega da gente também. Mas ficou o Cláudio Andrade. Antes da gente chegar no jornalista, conta pra gente lá do começo lá. Como é que era a criança Cláudio? O Claudinho. O Claudinho, era o Claudinho, 4 olhos, né? Já usava óculos quando era piá. E infância ali no Jardim Botânico, aqui pertinho aqui da... Porto Alegrense, Porto Alegrense, então, nascido e criado em Porto Alegre. E uma hora estudava em colégio particular, uma hora estudava em colégio público, quando, né, o colégio público ainda... Tá meio complicado hoje, assim, né? Mas, enfim. E muito cedo acabei me formando no segundo ensino médio, né? No científico, no segundo grau, como a gente chamava. Mas fui uma criança muito tranquila, assim. Subia em árvore. Sou da época que as casas não tinham muros, né? Jogava bola. Anoitecia, a mãe só dizia assim, eu só quero quando anoitecer tu já esteja em casa, para jantar, de banho tomado e tal. Mas uma infância muito tranquila, em Porto Alegre, depois ali na adolescência Bonfim, né? Ônibus, pegando muito ônibus, tinha que voltar antes da meia-noite, porque da meia-noite acabava os ônibus, 1h da manhã acabava os ônibus e tal, o cara ia pra balada lá pro rolê. Mas foi uma infância numa Porto Alegre não muito, era muito tranquila. Aquele que aprontava, o Claudinho? Aprontei. Tem cara de que aprontava, mas tudo bem. Aprontei. Não aprontei. Eu era um frequentador do SOI, Glauco, do Serviço de Orientação Educacional, né? Porque eu falava muito na aula. Falão, é? Falava muito na aula, falava muito no Falão não, falastrão, essa é a palavra correta. Não calava a boca, aí volta e meia, tu tira a atenção dos colegas e tal, Aí o pessoal tá me olhando com a cara ali, vê se enquadra sem tirar aqui. É o que o cara tá o cara quando tá apresentador, quando o cara é entrevistado. Faz um plano americano. Só daqui, plano americano, daqui pra cima. Mas era isso, né? Uma infância muito bacana, uma Porto Alegre ainda. Diferente, né? Diferente, com praça, com jogo de bola. Hoje você não vê mais criança nas ruas, né? Não tem criança. Na verdade. São tempos que mudaram completamente, não vão voltar, é uma adaptação que a gente tem, mas que dá saudade, dá. Dá saudade, Glauco, dá saudade, porque... Voltar sujo, a gente às vezes machucado, jogar bola. Joelho ralado. Eu e o Glauco participamos de um evento aqui no Montserrat, aqui na Bela Vista, numa casa, com um pátio lá atrás, né? Eu fiquei com árvores ali e tal, e no meio dos prédios, assim, prédio tudo quanto é lado, e aquele pátiozinho remanescente ali, né? Mas é isso aí, a outra época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Era a televisão, me lembro que o pessoal dizia que a televisão era babá eletrônica. Eu era um que via televisão nas férias, assim, férias de inverno. Era daqueles que paravam na frente da TV para ver desenho? Para ver desenho e propaganda. Como assim? Adorava ver os intervalos. Tanto que eu me formei em publicidade e propaganda primeiro. Pois então, Cláudio é formado em publicidade e propaganda. Isso, depois jornalismo. Então, gostava muito de ver ali os comerciais. E hoje tem a expressão de maratonar, né? Maratonava, ficava ali de tarde, inverno, férias de julho, ali ficava vendo televisão o dia inteiro. Mas não tinha, era isso, né? No mais era você jogar bola, brincar. Tinha a história de jogar futebol de mesa, ou botão. Jogar botão, bolita, bola de gude. Bola de gude, que a gente chamava ali. Tinha isso aqui também? Eu sou do interior. Tu é do interior, né? Tinha. A minha casa no Jardim Botânico, ela fica, a gente tem até hoje ainda, tá alugado para uma clínica de psicologia.
tinha uma pracinha do lado, assim. Então era muito bacana, pulava o muro, assim, e ia pra praça. Ainda na época que praça era campinho de futebol, né? Que coisa boa. Não tinha balanço, não tinha essas coisas. Depois teve os balanços e tal. Mas era campinho de futebol, assim. Que coisa boa. Ah, e bicicleta. Ah, bicicleta direto. Pá, né? bicicleta direto. Jogava as bicicletas, se reunia aquela molecada, assim, na esquina. Os cachorros tudo em volta. Pergunta se tinha cadeado na bicicleta. Não tinha cadeado, nada. E tinha irmãos? Ou tem irmãos? Tem irmãos. Eu sou mais velho. Depois tem o Rogério, 1 ano e meio de diferença. Depois tem o Rodrigo, com 7 anos de diferença. E tem a Rita de Cássia, com 11 anos de diferença. Bom, aí a menina já veio bem mais cedo. Mas tinha cedo. problema Não, entre os irmãos ali? Não, entre os irmãos não. Não mente, Claudinho. Não, veio primeiro eu e meu irmão. Sempre quem tem irmão tem alguma coisa. Não, eu sou mais velho. Né? Eu sou mais velho. Realmente, assim, ó, veio eu e meu irmão, eu e o Rogério, e depois veio o Rodrigo e a Rita. E o Rodrigo sofria. O Rodrigo, coitado, sofria. O caçula sofria um pouco. Um abraço, está morando hoje no Mato Grosso, professor. Que legal. De história e inglês lá no Mato Grosso, e sofria. E a Rita é advogada. A Rita é uma figuraça. Assim, Na comunicação, só o Cláudio? Só eu e o pai, né? Sim, não, mas dos filhos... Dos filhos, não. Dos filhos, não. O Rogério trabalha com locação de veículos, de carro. É empreendedor, como se diz hoje, né? Mas só eu e o... Sofredor mesmo é só o Cláudio. Sofredor mesmo, só eu, cara. E eu vi o meu pai chegando tarde, trabalhando no final de semana, a gente ia pra praia, e o pai sempre dizia assim, no final do domingo, assim, a gente tem que ir mais cedo, porque eu tenho que dar uma passadinha no jornal para ver a edição de segunda-feira. Né? Que coisa. Para ver a edição Mas de isso influenciou certamente muito o Cláudio. Sim. Nesse aspecto aí de ficar com essas lembranças de compromissos, mas... também pelo amor à profissão. Pelo amor à profissão, com certeza, Glauco, porque era uma época também, eu digo assim, eu brinco que jornalista mesmo é o meu pai, sabe? Eu sou um cara da comunicação, porque era uma época onde a gente tinha rádio, jornal, né, e televisão. E o pai de jornal era uma época que se dava muito valor ao papel, ao gráfico, aquilo ali, né? O rádio e a TV já eram coisas mais distantes, assim, mas o jornal era uma coisa muito gráfica. E aí eu ia para o jornal, eu via a questão da impressora, fotografia eu achava legal, sair com os fotógrafos, o pessoal tirava fotos, assim, e aí deixavam entrar naquela sala vermelha lá para fazer a revelação. Uhum. Aquilo eu ficava fascinado. Tem muita gente que não vai nem saber o que a gente está falando, né? Sabe que eu falei na PUC lá para os caras colocarem revelação de fotografia, de filme, o pessoal falou, não, cara... É muito caro, isso aí não tem mais, tem que ser em São Paulo lá e tal, material, revelador, fixador, papel, essas coisas filme não tem mais. Era você pegar, tinha um filme, a câmera, e aí você tinha que revelar aquele filme, e aí você entrar numa sala escura. Os tempos mudaram tanto, esses dias eu apresentei pro meu filho a fita cassete, né? Bah! Ele olhou, virou ela, não entendeu para que servia. Serve isso, quantos anos é teu filho? 16 anos, então já é de uma outra geração, mas a gente lembra com saudosismo, mas claro que muita coisa melhorou também. Sim, sem Mas deixa eu te perguntar, pela ordem falada, pelo menos, veio a publicidade e depois o jornalismo? Isso, veio a publicidade e depois o jornalismo. O que acontece, Glauco? Eu comecei na publicidade em 84. Na verdade, eu fiz faculdade para a primeira ideia que eu tinha era ser psicólogo. Fiz para psicologia e passei em segunda opção para publicidade. Nós estamos falando de quando isso? Em 84. 1984. Terminei o segundo grau em 83, com 16. Sou de 1º de janeiro. O Cláudio é mais velho que eu. Sim, eu sou mais velho que tu, claro, cara. É mesmo? Eu sou de 67. Tu é de 7... Eu nunca imaginei. 72, 73? Eu sou 71. 71. Bah... Que coisa, né? Que coisa, né? 4 aninhos mais velho. Não, só para dizer que o Cláudio está muito bem. Eu achei que ele era mais novo que eu. Ou eu estou muito mal também. Não, dá para escolher. É a barba, é a barba. Não fica rindo, não fica rindo. Tá rindo ali. É a barba do Glauco. Não, isso aí foi em 1984, Glauco, na Unicinos. Comecei na Unicinos e depois, no ano seguinte, fui para a PUC. E aí eu me formei em publicidade e propaganda em 90. Para o pessoal saber, né, o jornalismo ali na PUC, não sei se ainda é a mesma coisa, mas você faz os primeiros 2 anos, que é igual para todo mundo, publicidade, jornalismo e relações públicas, e nos últimos 2 anos você faz ou jornalismo ou publicidade ou relações públicas. Né? Faz a opção. Na verdade, assim, eu acho que muito mudou
dessa questão do curso em si, né? Uhum. Mas algumas cadeiras certamente ainda em comum. E aí, se formou em publicidade? Me formei em publicidade. E trabalhou? E trabalhei numa agência de propaganda do meu tio, irmão do meu pai, que faleceu, infelizmente faleceu ano passado, Renato Branol Andrade, que era... Ele criou o caderno de turismo da Zero Hora, nos anos 80, o famoso caderno de turismo da Zero Hora, terminou com um caderno, no máximo já tinha 8 páginas aquele caderno, era um caderno bem bacana. Quem diria, né? A Zero Hora não tem mais nem final de semana a edição, né? Que coisa. E eu trabalhava na agência de publicidade dele, que fazia os anúncios gráficos de turismo, né? Pro caderno de turismo da Zero Hora. Trabalhei lá de 86 a 90. E me formei em 90 em publicidade. Comecei, primeiro meu estágio foi na SMT, Secretaria Municipal de Transportes, que hoje é IPTC. Depois fiz estágio no Lindóia. E aí, com minha carteira assinada mesmo como profissional, foi em publicidade daí na agência do meu tio até 1990, quando me formei. Mas nesse meio tempo tem uma história interessante, que daí viria já o Cláudio da televisão, que em 1987 eu participei, em fevereiro, no Pinhal, no Pinha, na praia do Pinhal, ali no litoral norte, parte sul do litoral norte do Rio Grande do Sul, para quem está nos acompanhando por esse Brasil afora, num campeonato de surf, e bem organizado, amigo meu, Roberto Cuito, que mandou um abraço pro Beto, prefeitura, Palanque, tá organizando a padaria da cidade ali, Pinhal, uma prainha pequenininha, ainda tinha um centrinho ainda, e lá pelas tantas me chamaram para fazer a locução, porque não tinha ninguém para fazer a locução do lado ali. Uhum. Camiseta vermelha, agora entra um pouquinho mais para dentro da raia. Eu tomei um susto agora. Eu pensei que ele ia dizer, no campeonato de surf que eu participei... Não, deu. Não surfa, né? Não, surfa até hoje, de pranchão. Mas na época foi só para fazer a locução. E aí, gostou daquilo? Cara, gostei daquilo. Por que eu chamo? Por que eu acho legal essa parte? Porque o pessoal pediu para fazer. Uma criança está aqui do lado, aqui, né, do Palanque, favor, salva-vida e tal. Patrocínio da prefeitura, não sei das quantas. Fiquei das 9 da manhã até as 5 da tarde no sábado e depois me convidaram no domingo para ficar das 9 da manhã até umas 3 da tarde, quando terminou o campeonato. Aí reuniram a gente lá na padaria patrocinadora ali no centro da cidade e me pagaram, cara, uma grana por eu ter feito a locução. Nossa. Foi meu primeiro trabalho profissional daí. Aí eu ganhei era locutor, né? Os caras chamavam ali, locutor. Aí ganhei ali. Cara, dava mais ou menos ali quase um salário mínimo, assim, uns 2/3, assim, um salário mínimo. Pô, uns 1.000. Não estava nem esperando, nem esperando, ganhei 1.000, tirei a gasolina no fim de semana e ainda a festa do sábado estava garantida. Mas ainda estava na publicidade Ainda estava na publicidade, fazendo 87 ainda na publicidade. 90 me formei em publicidade. Aí aconteceu o lance do jornalismo, porque daí meu pai me convidou para trabalhar, o caderno de turismo terminou, e eu fui trabalhar no Jornal do Comércio para fazer os índices de mercado, né? Para fazer aquela parte ali, 90 para o pessoal entender, 90 o Brasil estava numa situação 91, muito complicada, plano que não davam certo, poupança, fiscais do Sarney, tabelamento, estava uma confusão do caramba. 94 foi ser criado o Real. E eu comecei a fazer ali, a trabalhar no Jornal do Comércio, em 91. E aí meu pai chegou e disse, quem sabe tu não volta para a faculdade e não faz jornalismo. Aí lembrando, quando você volta para a faculdade, você não precisa fazer os primeiros 2 anos, não precisa fazer vestibular e não precisa fazer o trabalho de conclusão. Só faz os últimos 2 anos, aí entrei em 92, fiz 93 e 94, porque daí não fiz todas as cadeiras que eu tinha que ajudar a pagar, porque já era segunda, os coroas só ajudavam na primeira ali. E comecei a fazer um estágio na TVE, mas aí o resto, não sei se não está terminando esse bloco já, não. Tem só mais um tempinho, mas o pai, veja o papel do pai, né? Impressionante. O pai poderia ter todos os problemas que são inerentes à profissão, a gente sabe que jornalista é um sacerdote, praticamente, da informação e da profissão.
E mesmo assim o Cláudio viu que era por ali. Que era por ali. E foi atrás. Era por ali, mas não uma coisa mais gráfica, assim. Aí eu vou contar essa história. A força do jornal, naquela época, era muito grande. Muito grande. Mas aí, em seguida, logo depois do intervalo, a gente vai para o Cláudio jornalista e vai saber como é que o Cláudio jornalista veio parar em TV. Já que ele tinha tido experiência com o pai num parque gráfico, já tinha... No Jornal do Comércio também tido essa experiência, mas o cara veio parar agora na frente das telas. Vou contar isso. Esse rostinho bonito, que hoje até, né, cabeludo. Até hoje nos encanta. É rapidinho, a gente já volta. Desbravadores de volta, hoje conversando com o jornalista Cláudio Andrade, apresentador, um queridão e é nosso aqui da casa, com muito orgulho. A gente diz que é o nosso apresentador número 1 da casa aqui. Obrigado. E a gente estava falando dessa transição, digamos assim. Sim. Porque da publicidade você viu que não, acho que o meu futuro é no jornalismo e você foi para o jornalismo. Isso. Aí o que acontece, Glauco? Na publicidade, quando eu fui fazer publicidade, eu queria essa questão da mídia eletrônica, né? Eu queria trabalhar em rádio, porque eu via, como eu falei antes, lá gostava muito das propagandas de televisão, trabalhar em televisão. E na minha época de publicidade e propaganda, nos anos 80, a mídia era gráfica na publicidade e propaganda. Era Régua de Paicas, era de... Nossa, aí falou... Aí falou grego, né? Grego, não, era um negócio, gente, era uma folha em cima da mesa e você diagramava, né? Fazia diagramação para jornal e para revistas, os anúncios, onde vai ficar o texto, onde vai ficar a foto, né? Como é que é a foto, se não é a foto e tal. Se você não entendeu, tudo hoje é feito no computador, a distribuição hoje, logicamente, na internet, na época era no papel, mas tinha que fazer esse dimensionamento. Isso Existia mesmo. um equipamento específico para isso, mede aqui, né? Ajeita ali. Aí tu vê onde fica, basicamente, tem um diretor de arte e tem um redator. É um preconceito com o redator, né? Porque os dois trabalham igual, um faz a imagem e o outro faz o texto, mas o cara que faz a imagem é o diretor de arte e o cara que faz o texto é o redator. Mas era muito gráfico e eu queria ver. Aí eu entrei uma vez num estúdio de rádio para fazer um spot, numa cadeira de rádio lá, e uma vez no estúdio de televisão para fazer uma propaganda de televisão. Aí eu fiquei um pouco assim, né? O jornalismo teve isso. Daí quando o pai falou assim, vamos lá, vamos voltar para o jornalismo, quando eu voltei, eu pensei, eu acho que agora, de repente, tem aquela coisa que eu queria de rádio e TV que eu não tive. De repente, agora, nesse restinho aí, pode ser que eu tenha um contato maior. Olhei lá as cadeiras, tinha bastante cadeiras de rádio, bastante cadeiras de televisão. E por aí. Não precisava, como eu falei, fazer o vestibular, não precisava fazer o trabalho de conclusão. E os 2 primeiros anos, até tem uma história curiosa depois, quando me formei de novo. Aí voltei, e aí quando eu voltei, apareceu um estágio na TVE. Na Fundação Cultural Piratini, Rádio e Televisão. Em 94, eu fiz 92, 93, 94, eu fiz estágio ali a partir de 92, e aí comecei já a apresentar um programa de televisão como estagiário à noite, no 7 no Ar, com Bibo Nunes, que era o presidente na época da TV, era o governador Colares, e eu estudava de manhã, trabalhava no Jornal do Comércio de tarde e de noite fazia o estágio na TVE, que eu levava os índices do Jornal do Comércio para a TV fazer um comentário econômico. E como naquela época eu tenho até umas fitas em VHS lá, Glauco, a questão, vocês não têm ideia, gente, assim, ó, sou eu falando cabeludo com um terno daquele tamanho. Né? O quê? Não. O terno Cláudio cabeludo. Cabeludo, cor tijolo. Sim. Assim, aquele cor tijolo, parecia um Máscara, assim, aquela época dos anos 80, que era tudo meio colorido, assim, New Age. Aí eu falando assim, a poupança hoje rendeu 54,3%. Cara, um aparelho telefone era R$1.800.000 cruzeiros, 1.800.000 cruzeiros em 2 vezes de 700 mil cruzeiros. Era um aparelho de som, 1.400.000 cruzeiros. Era uma inflação completamente descontrolada. Então o sujeito, ele tinha ele no supermercado de manhã e de noite, de tarde de noite tinha outro preço. De tão alta que era a inflação. Maquininhas. Maquininha. E aí os caras tentavam congelar. Era um desastre atrás do outro. Nossa. Aí o Fernando Henrique criou
a URV, que era o indexador, e depois passou para o Plano Real. E aí eu estava lá naquela coisa da comunicação social, né? do estágio, aparecendo na TV e fazendo ali o Jornal do Comércio de tarde e a faculdade de manhã. Aí o que acontece? O meu professor Schroeder, que era o presidente do sindicato, fui contar para ele que eu estava no ar. E aí tem uma história interessante, fui contar para ele que estava no ar e ele ficou enlouquecido. Não, mas tu não pode estar no ar, tu não é formado, tu não é jornalista. Depois eu vou contar a história, o que aconteceu depois. Aí tiveram que fazer lá uma maracutaia lá, e o Bibo, que era o apresentador, presidente da TVE e apresentador, ele fazia uma pergunta para mim não entrar já apresentando o comentário. Sim, aí eu virei um artifício para poder... um artifício que daí, legalmente, juridicamente, eu era o entrevistado, então não caracterizava como apresentador. Aí o que aconteceu? Terminei o 94, eu terminei o estágio, pintou o concurso, fiz o concurso, passei. Passei no concurso em terceiro lugar e só tinha uma vaga para contratação imediata. Aí eu me formei, foi interessante, que daí eu me formei na segunda faculdade, em 94, início de 95. Aí eu perdi o estágio da TVE, né? Parei de aparecer na televisão, perdi o salário da TVE que eu ganhava, o vale transporte, vale alimentação, vale refeição. Caiu na real. Tinha 2 faculdades, né? E estava no Jornal do Comércio, fiquei no Jornal do Comércio, trabalhando de tarde, mas a coisa baixou de uma maneira assim. Aí o que acontece? E aí, aprovado no concurso. Sim, mas não tinha sido chamado. Não tinha perspectiva. Não tinha perspectiva porque o Marcelo Ludwig Dornelles Coelho, nunca vou esquecer o nome, depois viramos amigos, trabalhei lá durante 10 anos depois, tinha tirado o primeiro lugar e a Patrícia Flash Lima tinha tirado o segundo. Eu queria saber quem eram aqueles caras que passaram na minha frente entre 1000 candidatos. Um jeito de passar isso para trás da fila. Quem é que passou na minha frente, né? Terminou 2 anos, aí nesse meio tempo, aí os concursos eles valem por 2 anos, podendo ser renovados por mais 2. Nesse meio tempo, eu estou no Jornal do Comércio fazendo um lanche, passa o Porã, o pessoal conhece da Atlântida. Comunicador? Agora. Que era da Ipanema, o Porã, Porãzinho, amigo meu, conhecido dali do bairro. Aí ele tinha saído da Ipanema e estava trabalhando na Pop Rock, que era a Felusp na época ainda. Sim. E aí ele me convidou para fazer um teste com o Mauro Borba. Que turma, hein? Estamos chegando na TV. Aí eu já tinha participado da TVE, aí já tinha saído, né, como apresentador lá. Nunca passei perto da FM Cultura, tá? Ficava lá no fundo da FM Cultura. Aí vamos para a rádio, né? Fiz o teste lá, essa história bacana também. E aí vai chegar a história do lado do Schroeder lá atrás. Fiz o teste, né? Li umas laudas ali e tal, e o Mauro ficou de me convidar para ver se tinha sido aprovado ou não. E eu esperando lá passar no concurso, me chamaram no concurso, né? Passando o tempo. Aí, nada de chamar, um dia estou de carro, andando de tarde em Porto Alegre, eu vi o Mauro ao vivo, a Felusp, na época, Pop Rock, era ali em cima da Ubra, ali da reitoria. Sim. Vou lá falar com o Mauro. Peguei o carro, fui para Canoas, cheguei lá, vazia lá, o negócio lá todo lá. E quando eu cheguei para fazer o teste, eu perguntei para o Mauro, o Porã me disse que tem um emprego aqui. Ele falou, não, eu tenho um teste para te fazer, eu não tenho um emprego. Aí eu, já a galera já era meio marrenta, assim, né, Mauro? Um grande abraço, gente finíssima. Hora do Rush ali, agora tá na Legal. Na 102.3. Falou, olha, cara, eu acho o seguinte, o pessoal gostou da tua voz aí, viu? Tem uma escala ali na televisão, na parede ali para fazer, se tu quiser dar uma olhada, pode começar por ali. E eu, que bacana, né? Fui olhar a escala, Glauco, era sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, da meia-noite às 6 da manhã. Não dá para querer tudo na vida. Não dá. Por que será que estava livre aquela escala? Sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, da meia-noite às 6 da manhã. Fiz o horário, comecei como folguista e depois, logo em seguida, já ganhei o horário das 6 da manhã, às 10h30. E aí, minha experiência de rádio, esperando lá ser chamado. Fiz 2 anos, terminei em 98, terminou o prazo de 2 anos, renovaram o concurso, Nesse meio tempo chamaram a segunda,
Opa! Aí eu já estava na boca ali, aí renovaram uma sexta de tarde, eu estou lá no Jornal do Comércio, me liga o presidente da TVE e me chama lá dizendo, olha, nós estávamos olhando aqui, o concurso está valendo ainda e tu é o terceiro da fila. E aí me chamaram. E veio. E veio. Aí saí lá da Pop Rock em 97 e em 98 entrei na TVE. Mas quando eu estava na Pop Rock ali, uma vez bateu o Ministério do Trabalho lá e aí perguntaram, né, pro pessoal se o pessoal tinha registro profissional. E eu, tinha me formado em publicidade, tinha me formado em jornalismo. Detalhe importante, quando eu fui buscar o diploma de jornalista, disseram que eu não podia me formar 2 vezes na mesma coisa. A gente é formado em comunicação social com habilitações. E aí pegaram meu diploma de publicidade e propaganda, mandaram para Brasília e carimbaram atrás do diploma, a minha habilitação para jornalista. Não tem problema, eu tenho um de publicidade e propaganda e tenho outro que eu fiz em volta, enquadrei também, fiz igual ali na parte de trás ali. Então, são os 2 diplomas, né? Porque o curso é, na verdade, de comunicação social com as habilitações. E aí bateu o Ministério lá na rádio, eu fazendo a rádio lá, o Mário Borba falou, não sei o que e tal. E aí eu pensei, né, bom, o Schroeder me incomodou, porque eu era estudante, não era formado, aí me formei, também já sou formado em publicidade, estou aqui na rádio, estou tranquilaço, né? Não, gente, tem que ter registro profissional de radialista. Sim. Aí que depois vai vir a parte do Cláudio professor, daí depois. Aí fui lá na FEPLAN na época e fiz lá em 96. Como já trabalhava, você fazia só um curso de um dia ali. Provável que você conhecia, eu era locutor executivo, eu operava equipamento e fazia locução também. Estava começando o computador, né? Tinha ainda a cartucheira, aquela coisa toda, e o cara podia fazer a locução junto com o equipamento ali, colocava os comerciais, disqueteira. Sensacional. E o CD também, e um pouquinho de computador, né? O minidisc era o que mais ficava tempo rodando. O minidisc era 40 minutos. Que daí o cara queria dar uma descansada no fim de semana ali na escala das 6 ao domingo, botava aquilo lá e dava uma encostada na cadeira. Né? Uma vez ele abri os olhos, estava um silêncio, assim, a rádio sei lá. Tinha parado tudo. Sorte que eram 7 da manhã do domingo. Mauro, foi mal, desculpa aí. Mauro, o Arthur de Faria, o KG. Nossa, a seleção, não é time? Não, era brincadeira, galera. E eu lá me achando o máximo, né? Aí eu não tinha que ter o lance de radialista, fui lá e fiz o registro de radialista. Aí eu tô na TVE, entrei para a TVE ali, né? Saí da rádio, entrei para a TVE e aí comecei a trabalhar na FM Cultura. Aí eu já tinha ali o registro profissional e fiquei na TVE até de 98 até 2008 e nesse meio tempo comecei a querer o sonho de ser professor, porque daí eu já comecei a entrar na 3ª década de profissão. E aí, em 2008, um pouquinho antes, 2006, 2008, eu conheci o Glauco, já estava lá na RBS, né? Já, claro. Já estava lá na RBS. Esse cara é um queridão, cara. Porque eu tenho uma lembrança lá, tem aqueles que não são muito irmão, né? O Glauco foi um cara que me recebeu muito bem, era do esporte, né, na redação. Você está dizendo que tem jornalista que é muito vaidoso, que é muito egocêntrico? Tem jornalista... Não, fogueira das vaidades. Não, que o ego lá em cima. Que esperança, de jeito. Eu lembro muito bem do Cláudio. Lembro muito do Cláudio fazendo redação. Que era redação dentro da redação, logicamente. Isso. E eram programetes, né? É isso, redação RS. Começou com 3 minutos, depois tinha 10 minutos. E eu apavorado, cara, Tem uma história do Redação, Glauco, eu já apresentava lá, me chamaram daí para ir para o Raul Costa Júnior, acabou me chamando, porque viu o meu trabalho, ele tinha sido meu professor e viu meu trabalho lá na TVE. Mas quando é RBS, né, o pessoal fala dos índices e tal, Rio Grande do Sul vendo 2 milhões de telespectadores, não sei o quê. E eu me lembro que tinha 3 minutinhos e tinha um começo e às vezes não tinha VT no começo, para o pessoal entender, nem nota coberta, ou seja, quando você fala e tem imagens por cima, né? Ou off vivo, ali que você fala e vai colocando ao vivo as imagens. Era só o cara falando. E cada nota, Glauco, era mais ou menos 30 segundos. E às vezes tinha uma atrás da outra. E às vezes chegavam a ter 4, sem imagem. Sequência. Sequência no seco a cara. Nossa. E lá pelas tantas eu começava a pensar, eu estou há muito tempo aqui.
Eu estou falando há muito tempo. E blá, 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 eu blá. vou começar o TPE, claro, né? Eu vou espirrar, vai sair uma baba, a minha carreira vai ser encerrada. Não dá tempo nem de Nada. E eu começava a pensar naquilo, cara, me dava falta de ar, começava a me dar... Aí não, mas é que é muita coisa. Aí o Zé Pedro no ponto lá, para com esse ataque de bichice aí, né? O grande Zé Pedro. Grande Zé Pedro Villa-Lobos. Querida criatura também do nosso meio aí. Vamos para o intervalo mais? Eu quero saber do professor também. Ele deixou o professor para trás. Tem a parte professor e o Cláudio dos dias atuais, que continua dando show aí. Vamos. Já voltamos. Desbravadores, de volta falando com o Cláudio Andrade, recebendo o Cláudio Andrade com muito orgulho, ele que é da casa, mas abriu as portas da carreira, né, de toda a história lá da criança, do Claudinho, até os dias de hoje, mas nesse caminho todo tem um professor, que eu não entendi, ele dava aula onde? Tem um professor aí, porque, como eu falei ali pro pessoal que está acompanhando... a gente chegou ali em 2008, quando eu entrei na RBS, e eu comecei a ter a ideia de dar aula, né? Já tinha os 2 diplomas ali e tal. Só que quando eu comecei a ter essa ideia de dar aula aí nos anos 2000, Glauco, o Ministério da Educação e Cultura começou a exigir, o MEC começou a exigir das faculdades que os professores tivessem mestrado. Sim. Antigamente a gente tinha lá o fotógrafo, o professor de fotografia era fotógrafo do Correio do Povo, né? Os professores eram pessoas do mercado e aí começou essa exigência de você ter ali a formação acadêmica. E aí puxa vida, né? Aí nós já estamos aí em 2011, 2012, aí eu saí da RBS, fui para Bandeirantes e aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado na Unilassalle ali. E aí quando eu comecei a fazer o mestrado, já me convidaram para dar aula na ETEC, que era a antiga FEPLAN, né, que é a antiga OCIP, que é para justamente aquele registro que eu tirei lá atrás, eu acabei sendo o cara que é responsável por assinar. Estou lá até hoje como professor, né? Se você olhar o seu registro, lá tem um papel que você ganha, que vai estar a minha assinatura lá como responsável, né, pela parte de rádio do registro de radialista, que engloba ali uma série de funções. E fiz o mestrado, terminei o mestrado e aí logo em seguida também fui convidado para dar aula, porque eu tenho um carinho muito grande, né? Um abraço lá para o curso de extensão de comunicação da Univates, em Lajeado. O CET universitário da PUC também, né? Aqui dando aula para o pessoal que agora com a enchente deu uma parada ali. Começou de uma forma virtual de novo, que é o CET universitário, que é uma espécie de um período ali onde o pessoal se inscreve e faz trabalhos ali, né? E a gente tem uma bancada, e eu sou um dos jurados, que decide quais matérias são do Brasil inteiro, né? Que responsa. De televisão, eu sou pelas matérias de televisão. E é isso aí, né? Dando aula muito, depois da enchente ali, e da pandemia principalmente, online, né? Mas virtual. tanta bagagem de carreira, que é um professor que viveu na prática profundas transformações, que estão acontecendo até hoje, né? Sem dúvida. A gente falava há pouco Sem dúvida. Né? Pegou a fita beta, Isso. pegou o Matic beta, DVCam, enfim. Não, e VHS que ele falou lá no início, que tem gravações, também tem gente que não vai ter a menor entender, ideia né? de que VHS, Very High System. Mas assim, uma fita. O Cláudio de hoje é apresentador, muito conhecido. Você se imaginaria fazendo outra coisa em televisão que não apresentar? Não, porque eu vou contar até uma coisa para vocês. Quando eu passei no concurso para a TVE, eu olhei lá, tinha vaga para repórter e tinha vaga para editor. O editor ganhava mais que o repórter, no caso, que o repórter, o apresentador, né? Não tinha para apresentador também, locutor de notícias e tal. Mas tudo tinham 4, 5 vagas, e a de editor só tinha uma. Embora fosse um salário maior, só tinha uma. Eu pensei, ninguém vai nessa aqui porque só tem uma, e eu fui naquela ali. E quando eu entrei, o pessoal já me chamou, foi essa coisa lá da voz, lá A voz é muito marcante, da coisa, a exatamente. voz é muito marcante. Exatamente. Aí o pessoal começou, e eu sempre tive essa coisa assim na faculdade também, né, de chamarem lá, de impostar a voz, olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, ao RS em Pauta e tal.
E aí o pessoal simplesmente me chamava para fazer programas, apresentar, fazer spot de rádio, alguma coisa assim, né? Quando eu entrei no Jornal do Almoço, antes de ir pro ar, a primeira coisa que eu fiz foi um off de um livro do Casablancas, daqueles caras de modelos, e aí o cara lançou, e aí me pediram para fazer, o pessoal entender em casa, ia passando o livro ali, saía, a imagem sai, as letras, os textos ali saem, e vai a locução no fundo, aquele estilo meio Cid Moreira, assim, e tal, né? E aí o pessoal pediu para fazer, adoraram, a Rosane Marchetti adorou e tal. Aí o Zé Pedro foi obrigado a me botar no ar. Não, a vida tem muito disso também, né? As coisas às vezes não estão previstas, não estão no roteiro e acontece. E acontece. E aí acontecia isso. Então eu passei num concurso para editor, aí o pessoal assim, tá, mas é desvio de função. Gente, se for, o problema é que o editor ganhava mais que o apresentador. Então, como é que eu vou reclamar se eu sou de uma função e faço outra que remunera, né, tem uma remuneração mais baixa e eu ganho mais? Então, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Praticamente não trabalhei com o editor, perguntou agora, né, se eu faria outra coisa. Na cara dura, assim, ó, não faria outra coisa. E hoje gosto da apresentação. Já fiz muita reportagem. Muita reportagem na vida, o Glauco também, a gente sabe aí como é que é, né? Tem cada história para contar. Esse dia mandaram uma foto minha dormindo no carro, gente. Pô, a galera não... No carro da equipe. O carro da equipe. Ah, isso aí tem. Aqui assim, sentadinho, né? O cinegrafista, motor aqui, e o cinegrafista tira a foto do cara aqui. Né? Assim como família, tem uns que aprontam, tem outros que sofrem, né? Eu também fui muito sofrer. O cara sempre o cara Mas ajudaram muito também a gente a construir esse patrimônio. São quantos anos de carreira já? Somando tudo. Aí, somando tudo, são 42 anos. 42 anos. Considerando 84. O Cláudio é aposentado ou não? Não, espero o ano que vem. Olha só. O ano que vem, quando fizer 60. Mas assim, quando aposentar... vou continuar. Não, esse negócio de pendurar chuteira... Não tem, cara. Agora, por exemplo, o Glauco veio pra cá, né? Deu essa reforçada aí, junto com essa gurizada que tá mais nova, né? Tem os intermediários ali também. É muito legal, E eu não me sinto, eu paro para pensar, agora tu perguntou, agora eu pensei 10 vezes antes de falar, né? De televisão eu considero quando eu comecei na TVE em 92 ali, então são, né, um pouco menos ali e tal, 30 e poucos anos ali, nada demais assim. Mas eu vejo essa gurizada aí fazendo e tal, trabalhando, Glauco. Eu acho e é uma coisa que a gente não faz... por obrigação. Não, cara, não. Porque assim, tem outras profissões que compensam mais, tem muita gente do nosso ramo que está buscando outros horizontes, misturando tudo, que hoje publicidade, jornalismo, entretenimento, as coisas acontecem, mas informação, jornalismo mesmo, tem que ser abnegado. A gente tem que gostar, não é só obrigação. Não, tem que gostar. É bom a gente falar isso, Glauco, é verdade mesmo, porque hoje a gente tem as redes sociais, né? E muita gente pergunta, né, qual é a diferença da gente aí pro pessoal das redes sociais. Nada contra, né? Os comunicadores, os influenciadores, mas, gente, o jornalismo tem um curso inteiro, gente. Você cuida do texto, você cuida da manchete, você cuida de checar a informação, você cuida de fazer off, você cuida da fonte, sabe? A gente vê luz, a gente vê áudio, é uma outra parada, assim, muito diferente. E repetindo, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. É porque todo mundo tem que pagar as contas. Contas. Até porque a maior riqueza, ou uma das maiores que o Cláudio tem, é uma filhinha. Tenho certeza disso. Tem uma que filhinha. Que idade tem? 4 anos a Candice e o Arthur Henrique. Que idade tem o Arthur? O Arthur tem 16. Dá uma diferença bem legal. Dá uma diferença bem legal, né? Eu achei que já Conseguiu aproveitar o crescimento consegui, do Arthur, cara. E agora... agora da Candice. Da Candice. É demais, sabe? Porque ele já nasce com o dedinho no celular, né? O Arthur, impressionante, o Arthur com 10 anos já era youtuber. É mesmo? Tem um canal de youtuber, canal lá que ele bota os colegas dele para fazer dublagem. Eu acho que ele vai vir pro nosso lado. Será que não? Eu espero que seja mais pelo lado da tecnologia. Por que todo jornalismo olha para os filhos e diz, não tecnologia, ou quase todos. Não, tecnologia da informação, eu espero ali, né? Bom. Porque realmente, né, a questão dava um outro programa inteiro pra gente falar, Glauco, mas a tecnologia, né, mudou bastante, então...
nós somos aí os remanescentes, aí, a última geração. Mas a gente tem uma coisa que eu considero muito importante. Nós vemos todo esse histórico e tudo que aconteceu de transformação, e isso cria uma carga de conhecimento muito interessante. Né? Porque não vai ter outra geração assim, só daqui... A gente passou por décadas, passamos por séculos e passamos por milênios. Só daqui a 1000 anos. E assim, agora está muito mais rápido isso aí. Muito mais rápido. Porque assim, é a tecnologia, inteligência artificial. A internet. Mas é resiliência, é adaptação. A partir do momento que achar que não vai mais se adaptar, bom, aí tem que rever os conceitos e procurar outra coisa. Porque no jornalismo, essa transformação está cada vez mais rápida. Cada vez mais rápida. E aí o que acontece? Você antes tinha, igual que estava falando na época das fitas, me lembro quando já era uma modernidade na RBS, lá quando a gente saía, diferente da TVE, que você tinha o carro de externa, né? E eram as Paratias que tinham os pirulitos. E aí você apontava o pirulito, você só tinha que ir num lugar para fazer externa, apontando um lugar onde você enxergasse o morro. Para fazer para fazer a antena do morro ali, que no Morro Santa Teresa transmitia para o Morro da Polícia, que o Morro da Polícia transmitia para o resto, né, da cidade, do estado, enfim. E eu me lembro que a gente via, a gente tinha a televisãozinha para se ver, e aí tinha um delay, porque como era você mesmo que estava na televisão, aquele sinal saía dali, ia para o morro, ia para a coisa e depois voltava para a TV onde você estava vendo. E aquilo dava wish, dava mais ou menos um segundinho assim para chegar até você. Falava e se ouvia de volta. Você falava e se ouvia de volta. Então, para você ver como é que era, e aquilo já era uma modernidade, porque antes eram uns caminhões enormes, eram umas coisas assim, né? Unidade móvel, estádio de futebol, o Glauco sabe, antigamente lá botava um caminhão do lado. Muita transmissão via satélite. E isso era um custo altíssimo. Uma paulada. Aí hoje em dia você tem como é que a gente usa aqui? O Live View. Live View que é uma caixinha assim desse portátil, completamente portátil, com chip telefônico, né? Então, isso a gente tem que saudar, realmente melhorou. Bacana. Mas tem coisa que piorou. Por exemplo, fazer jornalismo era uma coisa que a gente buscava informação, ligava. Telefone. Hoje tem fake news. Muita gente apela já para a inteligência artificial para fazer um simples texto. Isso. E nós não vamos nem aprofundar a questão da polaridade política, né, dos preconceitos, de tudo isso que a gente está vivendo de transformação assim no nosso assunto do dia a dia, quando a gente trata. Né? Isso é muito Tem que ter uma série de cuidados. Né? Eu já caí, por exemplo, em informação falsa. Sim, eu também. Porque a gente trabalha naquele negócio da correria do dia a dia, infelizmente. Eu também já botei imagem de tempestade que o sujeito mandou do interior do estado e era uma tempestade do ano anterior. Antiga. E as pessoas parecem que fazem questão assim, de tumultuar a comunicação. A pressa de dar informação. Por ser protagonista também, às vezes. É uma coisa bem curiosa, assim. Para encerrar, o que pensa o Cláudio? Masper TV. Masper TV, futuro Masper TV. Gosto muito daqui. Repito, toda a galera ficou muito feliz quando veio o Glauco, ele é um queridão. O Milton Matano, o presidente, Glauco, te prepare que o presidente ele gostaria também de que fosse entrevistado. Mas eu não sou o protagonista. O protagonista aqui é esse rapaz. Não, olha, te cuida que vai chegar o teu momento aí. Deus. Mas o futuro é Nós vamos ter que botar o Milton nessa parada aí. Vamos trazer o Milton. Vamos abrir aquelas caixas todas. Tem história. Eu imagino. Aquele ali tem história lá de sertão. Eu imagino. Esses dias ele olhou para mim, olha essa mão aqui, foi toda reconstituída. Eu disse, como assim? O que foi? Bom, eu não vou. Nós vamos entrevistar. Então vamos entrevistar ele. Vamos entrevistar para conhecer todo esse passado dele. Mas é isso aí, cara. Cláudio, é ficar aqui, tá? Muito bom, cara. Contigo e com toda a turma aqui, fazendo a Masper TV todos os dias pra galera que nos Saiba que é uma honra trabalhar contigo. E foi um prazer poder entrevistar e conhecer um pouco, tá? Porque foi só um pouco. Isso dá... Tem mais história. Não, uma série. Dá muito capítulo pela frente. Valeu, Glauco. Obrigado, meu irmão. Valeu. Muito obrigado. Show de bola. Sucesso. Mais sucesso ainda. Pra nós principalmente todos. Aqui, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. A gente volta na próxima com Desbravadores. Tchau.